Olá, você já teve a percepção ou a sensação de que contratar a pessoa certa para o seu negócio é mais difícil do que ganhar na Mega Sena? Se você já pensou isso, se você já sofreu com isso, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um processo surpreendente e muito simples que vai fazer com que você encontre a pessoa certa para o lugar correto na sua empresa. Muito prazer, eu sou a Jaque e aqui no meu canal você vai encontrar dicas sobre gestão de maneira simplificada e com muita leveza para fazer com que os seus resultados saiam efetivamente do papel. Bora lá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui e se inscreva no meu canal, que com certeza ele vai te apoiar a conduzir a sua empresa de maneira leve e com muita simplicidade. Bora lá? Primeiro ponto muito importante, entender qual é o momento certo da gente contratar. A gente sempre fica com aquele receio, mas será que é hora de eu contratar? Será que eu vou conseguir pagar o salário dessa pessoa? Será que faz sentido eu já dar esse passo? Principalmente quando a gente está começando o nosso negócio. É difícil a gente entender e ter aquela coisa, nossa, estou no momento certo. Não existe esse estou no momento certo. Existe ter clareza do que efetivamente você precisa ganhar velocidade e ganhar apoio para que o seu negócio ele comece a escalar e andar mais rapidamente. O grande ponto que a gente costuma errar é o quê? Contratar sem critério. Então, eu sempre tenho muito cuidado na hora de contratar, porque se eu fizer uma contratação sem critério, eu vou ter que fazer uma demissão. Eu odeio demitir pessoas, odeio. Então, eu penso muito bem na hora de contratar. Eu sempre avalio se a demanda que eu vou passar para essa pessoa que eu vou contratar, ela vai cobrir todo o tempo que aquela pessoa tem disponível na empresa. Então esse é um ponto super importante. Se eu já tenho demanda suficiente para que aquela pessoa não fique ociosa, já é um indicador que eu tenho que contratar e dar aquele passo. Outro ponto extremamente importante para ser avaliado é a questão financeira. O salário dessa pessoa, ele cabe dentro do meu orçamento? E quando a gente contrata a pessoa, a gente não olha só o salário, a gente precisa olhar os encargos, os benefícios, olhar para a forma de contratação, se é CLT, se não é CLT, quais são os benefícios que a convenção coletiva, no caso do CLT, me obriga a pagar. Então eu preciso fazer uma avaliação bem ampla financeira. E um ponto muito importante que muitas vezes a gente avalia o custo de um funcionário, de um colaborador, só mensalmente. A conta aí está errada. A gente sempre tem que olhar a conta no ano. O quanto esse colaborador vai me custar no ano? Faz sentido eu trazer braço para me ajudar? Faz sentido eu trazer aquela pessoa especificamente que eu idealizei para fazer o que precisa ser feito? Então são aspectos importantes que a gente precisa validar. É o quê? Vou ter trabalho suficiente para essa pessoa? Ela não vai ficar ociosa? Segundo ponto, tenho dinheiro para pagar essa pessoa e não só no mês, no ano? Qual é o impacto que isso vai trazer no meu orçamento? Qual é o impacto que isso vai trazer para o meu resultado financeiro? Então é importante que a gente olhe para esse lugar. Aí você pode estar me perguntando, mas já que eu estou começando meu negócio agora, eu não tenho essa gestão organizada, eu não tenho clareza do meu número. Então eu te falo, dê um passo para trás, busque minimamente uma clareza, pelo menos de 3 meses, para que você tenha certeza que aquela contratação não vai afetar o teu fluxo de caixa e não vai te trazer um problema ali na frente. Então tenha muita maturidade e serenidade na hora de contratar. E se você não tem visibilidade financeira, busque o mínimo de visibilidade financeira. Busque minimamente entender como serão os seus próximos 3 meses para que você bata o martelo e tenha certeza no caminho que você vai seguir contratando essa pessoa. Porque senão vai correr o risco de lá na frente você ter que demitir. Daqui 2, 3 meses você ter que demitir porque você não tem condições de pagar o salário dessa pessoa. Então, primeiro ponto, entender realmente se você precisa contratar essa pessoa. Segundo ponto, entender se você tem dinheiro suficiente para pagar essa pessoa. E o terceiro ponto é deixar claro o resultado que você espera dessa pessoa, o resultado que você espera desse cargo, para aí sim você tomar uma decisão muito serena, muito sóbria de contratar ou não contratar. Esse é um passo muito importante. Decidir se devo ou não devo contratar uma pessoa para o meu time. A partir do momento em que a gente decidiu contratar, então eu tenho demanda para essa pessoa em tempo integral, meu fluxo de caixa está tranquilo, dá para encaixar a contratação dessa pessoa, eu tenho clareza do resultado que essa pessoa vai trazer para a empresa, a gente formalizar tudo isso. Eu costumo utilizar um documento que ele é uma página só, não precisa ser nada muito complexo, onde eu descrevo
Qual é a missão do cargo? Por que eu vou contratar essa pessoa? Qual é a grande missão que ela tem dentro da empresa? O que ela precisa resolver? Qual é o grande problema que ela vai me ajudar a selecionar? Isso traz muita clareza para o colaborador. Segundo ponto, quais são as habilidades que essa pessoa tem que ter? Terceiro, quais são os aspectos comportamentais importantes para aquela vaga? Porque a gente sempre contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Então, eu preciso deixar claro quais são os aspectos comportamentais que eu espero para aquela vaga. E, por último, mas não menos importante, como o trabalho dessa pessoa vai ser medido? Quais são os resultados que ela precisa entregar? Se é uma pessoa que vai trabalhar com atendimento ao cliente, qual é o nível de satisfação do cliente que você precisa garantir que ela traga? Se é uma pessoa que vai trabalhar na área comercial, qual é a taxa de conversão que ela tem que trabalhar entre os potenciais clientes e para os clientes que ela efetivamente fecha? Então é super importante você trazer essa clareza do resultado tangível e materializado que você espera dessa pessoa. Porque fica fácil de você apresentar a oportunidade para a pessoa, para que ela consiga saber se aquele processo seletivo faz sentido para ela e principalmente para o momento em que ela deixa de ser um candidato e passa a ser um membro da tua equipe, ela tenha clareza do que você espera dela desde o primeiro dia. Então, a partir do momento que eu decido contratar, o segundo ponto é ter clareza do perfil que eu vou contratar e não se atentar apenas às questões técnicas, mas principalmente às questões comportamentais, porque normalmente a gente esquece de avaliar as questões comportamentais e culturais, porque se tiver um choque cultural, se a pessoa não acreditar nos mesmos valores que você acredita, que a empresa acredita, dificilmente ela vai se encaixar e vai fazer um bom trabalho e um trabalho duradouro. Então, planejo se eu preciso ou não contratar. Preciso, tenho que trazer clareza do que eu estou buscando, porque com a clareza do que eu estou buscando, eu consigo ser mais eficiente e consigo trazer uma pessoa que se encaixe melhor na minha empresa e na oportunidade que eu estou trabalhando. A partir do momento que eu trouxe clareza do que eu espero da pessoa, eu preciso me organizar para fazer um processo seletivo bem feito. E um processo seletivo bem feito, ele precisa considerar algumas etapas de processo. Então, a primeira etapa de processo é sempre você se mostrar. É importante que você se mostre. Os especialistas em gente e gestão falam, a marca empreendedora ela precisa ser atrativa. Então, a primeira etapa do processo seletivo é um processo de atração. Eu preciso efetivamente atrair pessoas para a minha oportunidade. Então, como que eu faço isso? Com uma rede social bem estruturada, o LinkedIn é ótimo para fazer isso. Eu posso utilizar associações comerciais para me apoiar, eu posso utilizar agências de recrutamento e seleção, ou dependendo do negócio, eu posso simplesmente colocar panfletos na porta do meu negócio, que é muito comum em restaurantes, em lojas. Então, quanto mais a gente conseguir se mostrar, ser mais atrativo, mais pessoas a gente vai ter se inscrevendo no nosso processo seletivo. Então, o primeiro passo é você demonstrar para o mercado o quão legal é trabalhar na sua empresa, o quão atrativo são os seus benefícios, o quanto as pessoas gostam de trabalhar na sua empresa. Isso fortalece a marca empregadora, isso faz com que mais talentos queiram trabalhar com você. Então, entenda o momento no teu negócio, entenda o nível de vaga que você está buscando e utilize redes sociais, utilize panfletos, utilize programa de indicação, tanto interno quanto externo, agências, são todas ferramentas que podem te ajudar a se tornar mais atrativo e você conseguir encontrar as pessoas. Comece a jornada das entrevistas e da seleção do seu candidato. Hoje em dia, dependendo da vaga, é muito difícil a gente buscar essas pessoas no mercado, a gente ser atrativo a essas pessoas no mercado. Por quê? Porque a partir do momento que a economia dá uma mini aquecidinha, o mercado ele já fica muito concorrido para os bons profissionais. Então, não se frustre se você precisar entrevistar 30, 40, 50 pessoas para uma oportunidade. Isso faz parte do jogo. E muitas vezes o que eu sinto é o quê? A necessidade de uma rapidez em um processo que não necessariamente ele é rápido. Se eu for contratar muito rápido, sem critério, sem fazer um processo de atração legal e seleção, certamente eu vou me decepcionar com a pessoa e eu vou precisar demitir. E o tempo que se perde nesse vai e volta é muito grande. Então imagina assim,
Por exemplo, eu estou buscando uma vaga super estratégica na empresa, eu estou com uma oportunidade aberta há 84 dias. 84 dias eu estou procurando uma pessoa para cobrir uma área específica da empresa. Você pode falar, nossa, mas cara, são quase 3 meses. Sim, são quase 3 meses. Aí vamos imaginar que eu consiga encontrar essa pessoa em 3 meses. Para que ela comece a jogar, são 3 meses, no mínimo. Então eu fico 6 meses procurando uma pessoa ou treinando essa pessoa minimamente para que ela comece a desempenhar, e vamos imaginar que por algum motivo eu tenha errado no meu processo de seleção. Eu tenho errado na definição do perfil que eu busco. Como que eu vou perder 6 meses num mundo como a gente vive hoje? Um mundo tão rápido, tão volátil, tão enérgico. Eu perco um ano, eu perco meu resultado. Então, entenda muito claramente a importância de você se organizar, a importância de você trazer a clareza para o seu processo de atração e a importância de você ter realmente uma estruturação da sua marca empreendedora para que você realmente seja atrativo, chame a atenção de talentos e você consiga ter as suas contratações de forma muito estratégica. Então, cuide da sua marca empregadora, cuide das suas redes sociais, cuide para trazer clareza nas suas oportunidades, para que você consiga ser atrativo e os candidatos queiram participar dos seus processos seletivos. A partir do momento em que você se tornou atrativo para o mercado, você já começou a se exibir para o mercado, vem um processo que é extremamente demorado, que é o processo de triagem e seleção de currículos. Esse é um processo super demorado. Imagina você receber 20, 30, 40, 100 currículos para você fazer a avaliação e definir quem são as pessoas que você vai chamar para uma entrevista. É algo extremamente demorado. E aí que vem um ponto bem importante, a utilização da inteligência artificial para te ajudar nessa etapa. Então, a partir do momento que você sabe o que você espera do candidato, você pode utilizar a inteligência artificial para te acelerar na busca dos currículos dos candidatos que mais se encaixam naquilo que você está procurando. Então, você consegue basicamente fazer com que a inteligência artificial te acelere no processo de recrutamento e seleção e te dê uma avaliação sobre cada um dos currículos que você recebeu, para que mais facilmente você consiga encontrar a pessoa que você procura. Então, eu preciso atrair candidatos, eu preciso triar os currículos para selecionar as pessoas, para iniciar o processo seletivo de forma efetiva. Para iniciar o processo seletivo, a gente precisa fazer entrevistas. E as entrevistas, elas precisam ser organizadas. Não adianta você colocar o candidato na tua frente e começar a falar de coisas aleatórias ou focar simplesmente no técnico. Esse é o momento em que você precisa conhecer a pessoa. Você precisa entender quem está ali do outro lado da mesa. Se aquela pessoa ela vai ter o fit com a tua cultura, se ela vai ter realmente aderência aos seus valores, se ela acredita nas mesmas coisas que a sua empresa acredita. Então, esse processo de entrevista é o processo mais demorado e mais delicado, porque a gente tem que, em 1 hora, conseguir conhecer a pessoa do outro lado. E aí a minha dica é, elabore um roteiro das perguntas que são importantes para você. Eu, particularmente, não faço entrevista para testar o técnico, eu não faço. Eu tento conhecer a pessoa. A pessoa, para mim, é mais importante. Porque eu conhecendo a pessoa, eu consigo mais facilmente saber se ela vai se encaixar ou não com a minha cultura. Eu, inclusive, incluo perguntas relacionadas aos meus valores. Por exemplo, eu tenho um valor que é responsabilidade extrema na empresa. Eu dou um jeito de criar uma pergunta para levar essa pessoa para a responsabilidade extrema, para ver como que ela responde, se faz sentido ou não faz sentido para mim. Então, por exemplo, eu entrevistei uma vez uma líder que eu perguntei para ela como que ela fazia o trabalho, uma candidata a líder, como que ela fazia o trabalho na faculdade, como eram os trabalhos, como que os projetos que ela desempenhava, o que ela tinha orgulho, o que ela não tinha. E no meio dessas conversas, ela me deixou claro que ela não conseguia fazer o trabalho bem feito em equipe. Pô, mas peraí, se ela não conseguia na faculdade, o que aconteceu para que ela consiga agora e ela queira ser líder agora? Então, eu recuei, falei, não, essa não é a pessoa. Tecnicamente ela é capaz, ela tem todo o conhecimento técnico, mas quando eu olho
olho para o comportamental que eu espero de um líder, certamente ela vai deixar a desejar. Então eu acabei recuando. Então esse é um momento importante. Tenha um roteiro da entrevista, coloque as perguntas que são importantes para você, não só perguntas técnicas, mas perguntas que façam com que você conheça a pessoa e também teste se ela vai conseguir se inserir à sua cultura ou não. Isso é primordial, isso faz mudar o jogo no processo de contratação. E a partir do momento em que você coloca as suas perguntas, estabeleça um peso para essas perguntas. O quão aderente ela foi ao que você espera. Pouco aderente, muito aderente, aderente. Crie uma métrica para saber se realmente aquela pessoa ela está de acordo com o que você espera. Qual é a pontuação dessa pessoa em relação à aderência ao que você espera. E aí você deixa de ser uma avaliação só subjetiva e passa a ter também uma avaliação quantitativa. Quantas perguntas ela foi aderente ao que você esperava? Quantas ela não foi? Avalia se faz sentido ou não seguir com o processo seletivo. Fazendo sentido seguir para o processo seletivo, o próximo passo é a aplicação de um case. E esse estudo de caso eu costumo aplicar somente para líderes. Então eu pego um problema que eu tenho na empresa, passo essa situação, problema para o candidato e ele tem um prazo para me responder com uma solução. Se a solução fizer sentido para mim, aí eu avanço na proposta. Então eu faço a atração, eu faço a seleção, eu faço uma entrevista que normalmente é padronizada, vejo na entrevista o quanto essa pessoa está aderente ou não aderente ao que eu espero e à minha cultura. Se for um cargo de liderança, eu aplico uma prova técnica e aí é onde eu vou medir o aspecto técnico para ver se realmente as coisas se falam e se realmente eu tenho o candidato que eu preciso. Então eu invisto muito tempo no meu processo seletivo para que eu erre o menos possível. Eliminar o erro a gente não consegue, mas a gente consegue mitigar o erro ou o impacto de uma contratação errônea. Então, seguindo esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir atrair as pessoas corretas e vai conseguir contratar as pessoas corretas aí no teu negócio. E a contratação para mim não termina a partir do momento em que eu mando a carta proposta e o colaborador ele aceita a oferta. Ele vai um pouquinho além. Eu me obrigo a recepcionar esse colaborador de maneira agradável. Ele está chegando na nossa casa, ele precisa sim ser inserido, ele precisa ser cuidado nos primeiros dias dele para que o senso de pertencimento aumente. Então eu organizo uma agenda que a gente chama agenda de integração, apresento ele para as principais pessoas da empresa, para a liderança, para os pares, para a equipe que ele vai ser inserido ou para a equipe que ele vai liderar e começo a integrá-lo dentro da empresa. 30 dias após a contratação, eu vou para o primeiro ciclo de feedback. E eu, antes de dar o feedback para o colaborador, a pergunta que eu faço é: se eu tivesse a oportunidade de contratar essa pessoa novamente, eu contrataria? E se eu fico em dúvida, eu já anoto ali no cantinho. Putz, eu tenho dúvida se essa é a pessoa realmente que eu preciso para aquela posição. Faço um feedback, dou direcionamento. Esse é um momento mais de ouvir do que falar, tá? Entender como que foi o primeiro mês, quais foram as dificuldades, o que ele tem de dúvidas ainda sobre a empresa, o que caminhou e não caminhou como ele imaginava. Então eu ouço muito mais e no final eu dou um feedback para ajustar, para algum comportamento que não foi adequado, algum ponto que ele precisa melhorar. Então com 30 dias eu faço essa avaliação. Repito essa mesma avaliação com 60 dias. Com 60 dias eu me pergunto: e aí? Se eu tivesse a oportunidade, eu contrataria novamente? Se eu ainda estou em dúvida, eu avanço no feedback, eu dou mais clareza, eu faço um trabalho mais detalhado de direcionamento e vou tentando recuperar. E com 90 dias é o meu ponto de controle final. Se no 90 dias eu tiver dúvida sobre aquela pessoa, para mim a dúvida é não. Se eu tiver dúvida se aquela pessoa vai estar agregando ou não em 90 dias, eu prefiro desligá-la do que continuar. Porque é muito ruim você estar com alguém no teu time que você tem a incerteza se aquela pessoa está fazendo o que precisa ser feito, ou pior, se você tem a dúvida se ela vai dar conta de fazer o que precisa ser feito ou não. Então, eu parto de um princípio que é melhor um fim terrível do que um terrível sem fim. É melhor que eu faça uma
rescisão em 90 dias do que eu fique tentando e não conseguir recuperar aquela pessoa ou não conseguir fazer com que aquela pessoa entregue o resultado que eu gostaria que ela entregasse. Então, para mim, esse ciclo de avaliação é extremamente importante. 30, 60 e 90 dias. Faz parte da obrigação de todo líder, de todo empregador, dar visibilidade e transparência para os seus colaboradores. E tem um tema muito polêmico quando a gente começa a crescer o nosso negócio, quando a gente começa a precisar contratar pessoas, que é a contratação de familiares e amigos. Isso é muito complicado, muito. Eu parto da máxima que é o quê? Você vai ter dificuldade para demitir? Você vai ter dificuldade para ter uma conversa difícil? Se sim, nem contrata. Se sim, sai fora. Eu gosto muito de preservar os meus almoços de domingo. Então, eu trabalho com familiares, meu marido é meu sócio, meu irmão é meu sócio em outro negócio. Só que a gente se policia e se obriga a criar muitas barreiras, muitos muros para proteger as nossas relações. Então, assunto de negócio é no escritório. Saiu da porta de saída do escritório, acabou o assunto, porque senão a gente mistura muitas relações. Misturando as relações vai gerar confusão. Gerando confusão, você vai ter dois problemas para lidar: a confusão relacional e a falta de resultado. Então, primeiro ponto, tem dificuldade em ter conversa difícil e demitir? Não contrate, só vai te dar dor de cabeça. Ah, mas minha tia está precisando tanto, o filho da minha prima, o meu sobrinho. Você pode ter certeza, eles vão encontrar um lugar melhor do que a sua empresa para trabalhar. Para eles. Ah, mas eu estou precisando tanto, está tão fácil. Você pode ter certeza, num mundo, no Brasil, onde a gente tem milhões de pessoas, o seu sobrinho vai ser a pessoa mais perfeita e mais adequada para aquela posição. Então, a pergunta que eu sempre me faço é: tenho dificuldade de ter conversa difícil ou demitir? Então, eu prefiro não contratar. Essa regra protege relações e protege negócios. E, de maneira geral, não tem muito segredo em a gente contratar. É importante a gente saber se é o momento certo. E esse momento certo não tem uma fórmula para a gente decidir se a gente está nesse momento ou não. A gente precisa realmente avaliar financeiro, avaliar o que a gente espera. Trazendo uma pessoa a mais para o time, ela vai conseguir suprir as necessidades sem impactar o teu lado financeiro. Então, é muito importante. A partir daí, é trabalho, é transpiração, é seguir o processo, seguir o passo a passo e não ter pressa, porque a velocidade, no caso de uma contratação errada, pode te atrasar muito mais do que te acelerar. E é isso por hoje. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha pego dicas importantes para alavancar o teu negócio e construir a tua equipe. E eu te encontro no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até já!